Quero começar fazendo uma pergunta estranha. Eu que fiz a abertura falando sobre a palavra de Deus, vou te perguntar se você já teve uma calça folgada. Uma calça que não está apertada. Estranho, né? Mas normalmente é incomum, né? A gente está mais acima do peso e tudo mais. Além do que deveria, as calças são apertadas, mas talvez você já tenha tido a experiência de ter uma calça folgada, que fica caindo o tempo todo. Uma calça que você se preocupa constantemente em não deixá-la cair enquanto vai andar por aí, enfim. Uma calça que necessita de um acessório para que ela desempenhe bem sua função de cobrir as nossas intimidades. Precisa de um cinto. Essa calça folgada sem cinto é um caos. A gente tem que ficar o tempo todo ali preocupado com ela. Cinto tem essa função, segurar uma calça. E talvez só essa. Se bem que nos tempos antigos, né, um cinto bem laçado na mão de uma mãe furiosa tinha outra função também. Mas o cinto foi criado para segurar calças. Simples, direto, sustentar a vestimenta. Agora imagine você vai sair de casa, se prepara, a calça sim está um pouco folgada, você vai lá, coloca seu cinto, conta com esse acessório aí para a jornada do dia. E no meio do caminho, você saiu ali todo empolgado para trabalhar, ou empolgado para bater perna, enfim. No meio do caminho o cinto rompe, rasga, estoura, sei lá, enfim. No meio da rua, o cinto podre perde sua função. Inútil. Serve para nada, melhor arrancar ele e jogar fora, porque ele perdeu o propósito para qual foi criado. Um cinto que rompe, de absolutamente nada serve. Acho que você não vai encontrar outra função para ele, senão lixo. E por mais estranho que essa ilustração possa parecer, essa pergunta de calça, cinto, acessório e tudo mais, eu não estou aqui para falar sobre vestimenta, muito menos sobre acima, abaixo do peso, não é isso? Mas por mais estranho que possa ser essa ilustração, é exatamente essa que Jeremias faz, que Deus faz no livro de Jeremias, falando sobre a nação de Israel, o povo de Judá. Deus também não está para falar de vestimentas, de acessórios, não é isso, mas ele usa essa ilustração tão clara de um cinto rasgado, uma calça caindo, para falar do seu povo, da sua nação, que foi sim criado para um propósito específico, adorar a Deus, mas falhou miseravelmente ao longo da história, e nós temos construído isso ao longo de semanas, mas foram 800, 900 anos de falsa adoração, de insistência no pecado, de adoração a outros deuses. Esse povo que, descendente de Davi, povo de Deus que morava em Jerusalém e arredores, que tinha um templo no meio da sua cidade que expressava a majestade de Deus, Deus compara esse povo, seu povo, com um cinto podre. Abre comigo em Jeremias capítulo 13, eu vou ler dos versos 1 a 11. Jeremias capítulo 13, é exatamente essa ilustração, ou está ali essa ilustração do cinto, não da calça folgada, mas do cinto podre, comparado à nação de Israel. É Jeremias capítulo 13, verso 1, a palavra do Senhor diz assim, e ela começa assim, né? Assim me disse o Senhor, Jeremias escrevendo, assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho, ponha-o em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei o cinto, pus em volta da cintura como o Senhor havia instruído. A palavra do Senhor veio mais uma vez, para mim pela segunda vez, Jeremias dizendo. E Deus disse a ele, pegue o cinto que você comprou, que está usando, que está ali na sua cintura, e vá a Perate, esconda ele ali em uma fenda na rocha. Assim, fui e escondi em Perate, conforme o Senhor havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora em Perate, pegue o cinto que eu ordenei que você escondesse ali. Então eu fui a Perate, desenterrei o cinto, tirei do lugar onde havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Veio então a palavra do Senhor a mim dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Esse povo ímpio, olha só como Deus chama o seu povo, esse povo ímpio se recusa a ouvir as minhas palavras.
que age segundo a dureza do seu coração, e aqui é um ponto importantíssimo, dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que esse povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Como um cinto que se apega à cintura de um homem, assim Deus fez que todo o povo de Israel, todo o povo de Judá se apegasse a mim. Deus fez com que esse povo se apegasse a ele, para que fossem por povo nome, louvor e glória. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Até aqui. Temos meditado há 2, agora 3 semanas, nessa minissérie de mensagens sobre a verdadeira adoração. Se é a sua primeira vez aqui, você está entrando numa série em andamento. Tem um antes e terá um depois. Nós estamos falando sobre essa verdadeira adoração que não se resume a levantar a mão num culto, como essa imagem mostra, ou a adoração no Antigo Testamento que se resumia ou se traduzia como curvar-se diante de Deus. Não era somente isso, um momento, um dia. Eu escolhi observar essa adoração, verdadeira adoração, no livro de Jeremias, justamente pela clareza, embora seja um livro muito denso, difícil, sem ordem cronológica, bagunçado, propositalmente bagunçado pelo profeta para expressar o caos da sua época. Eu escolhi esse livro justamente pela clareza. Esse texto que a gente leu é muito claro. Vá, compre o cinto, vá, enterre o cinto, tira o cinto. É muito claro, não tem muito o que interpretar além do que o texto já diz. Eu escolhi porque Jeremias traz cenas tão vívidas sobre adoração, sobre como Deus demanda a adoração do seu povo. Vemos em Jeremias um povo que foi chamado por Deus para um propósito específico, como nessa cena do cinto, chamado para ser cinto, atado à cintura de Deus, apegado a Deus, mas que tornou-se com o tempo como aquele cinto enterrado, longe do seu propósito, longe do sua função, enterrado numa fenda, tornou-se inútil para Deus. É nesse ápice da rejeição de Israel, do povo de Deus, para com o seu Deus, que Jeremias está inserido. Vemos em Jeremias um povo de Deus, ou um povo que se dizia ser de Deus, porque Deus disse que é um povo ímpio, um povo que se dizia ser de Deus, mas que não adorava verdadeiramente, definitivamente não. Adoravam outros deuses. O texto de Jeremias 7 que lemos na primeira mensagem dessa série falava que eles roubavam, matavam, eram corruptos, roubavam, faziam tudo e no fim, depois de um tempo, vinham no templo curvar-se. Esse povo escolheu viver longe de Deus, afundado no pecado, enterrado como cinto, e com isso apodreceu, com o tempo apodreceu. Feito por um fim tão nobre, escolhido por Deus por um fim tão nobre, teve um fim tão inútil. E Jeremias é claro e vívido, e queremos, ao olhar para esse texto, entendemos o que a igreja no século XXI precisa ser ou não ser para, sendo igreja de Deus, chamada para um propósito tão nobre, tão magnífico, tão perfeito de adoração a Deus, como a igreja do século XXI não se tornar inútil, podre, como tem se tornado. Jeremias é claro, Jeremias é vívido. Na primeira mensagem dessa série, vimos, numa dessas cenas vívidas, claras do livro, o profeta na porta do templo. Imagine o templo de Jerusalém, majestoso templo, onde hoje é o Monte do Templo, onde está ali o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que vemos de uma mesquita muçulmana, era o templo de Deus ali, o ponto mais alto da cidade. O templo de Deus estava ali, no meio da cidade, e Jeremias está plantado na porta dele, literalmente na porta do templo, gritando, exclamando, para quem pudesse ouvir, para todos, sacerdotes, líderes, povo de Deus, para todos, ele gritava: endireitem-se, ajustem a sua conduta e a sua ação. Vimos isso em Jeremias capítulo 7. Um texto muito intenso para um povo que vinha ao templo, vinha ao local de adoração, local onde Deus se manifestava no Antigo Testamento. Era assim que acontecia, Deus se manifestava ali dentro do templo, antes no tabernáculo, depois dentro do templo. O povo vinha, mas ousava fazer no templo o que não fazia na vida. Ousava fazer ali
ou adorar ali, de uma forma que não adorava fora dali. Ousava adorar somente ali, somente naquele local, somente numa hora marcada específica. E Jeremias então fica na porta do templo gritando, acusando esses falsos adoradores. Foi uma reflexão dura, a primeira, eu sei, dura para Israel ouvir de Jeremias, dura para nós refletirmos a nossa adoração, mas concluímos ou conseguimos concluir através dela que a adoração não se dá no templo somente. Sim, acontece no local, sim, acontece, mas não ali somente. A verdadeira adoração não se dá no templo somente. Isso nos fez refletir, ou deveria ter nos feito refletir, naquela primeira mensagem: será que realmente eu vivo uma verdadeira adoração? Será que eu sou um verdadeiro adorador fora daqui? Será que eu tenho uma vida que adora a Deus continuamente, ou o que eu venho fazer aqui domingo após domingo é falso? Se você não estava aqui naquela ocasião, na primeira mensagem, reflita. Tire segundos para pensar se a sua vida, de fato, rende adoração a Deus para além daqui, ou para além da igreja que você frequenta. Será que o que eu vivo ao estar aqui é realmente real nos meus dias fora daqui? Ou eu sou um desses templocêntricos, foi assim que eu chamei. Uma religiosidade templocêntrica voltada para um lugar, para um templo. Com uma pessoa que vive longe de Deus ao longo da semana inteira. Não considera em seus planos, sequer lembra dele em algumas ocasiões, mas se achega a ele quando é oportuno, quando convém. Será que eu sou um desses? De uma adoração somente no domingo à noite? Somente no templo? Feita essa reflexão, estando você aqui naquela ocasião ou não, fazendo essa reflexão agora, partimos então para a segunda mensagem, que ao pensarmos verdadeiramente, honestamente sobre essa nossa adoração para fora daqui, chegamos à conclusão de que não somos. Se formos sinceros, verdadeiramente sinceros, honestos, perceberemos que não somos tão adoradores como deveríamos ser. Nossa semana é cheia de outras coisas que nos assaltam, que nos tiram a atenção, que nos fazem perder o foco daquilo que importa, do propósito para qual fomos criados. Cintos que se desagarram da cintura de Deus. Se refletirmos sinceramente, perceberemos que somos, sim, imperfeitos em nossa adoração. Nossa adoração é, sim, imperfeita, mas se continuamente estamos incomodados com isso, e não só incomodados, mas agimos em relação a isso, se ao ouvirmos a palavra de Deus, há algum efeito em nós, isso nos constrange, há bom indício de que estamos no caminho certo da verdadeira adoração. Chegamos a essa conclusão à luz do capítulo 26 de Jeremias, se você não estava aqui. É uma outra cena muito vívida, muito clara, muito quase que palpável. Jeremias está outra vez no templo, agora não na porta, mas no pátio, e está de novo acusando aquele povo de uma falsa adoração, portando essa mensagem profética de acusação contra o pecado, de uma adoração templocêntrica somente. Ele estava ali novamente gritando para todo mundo ouvir, a reação do povo, ao invés de refletir, de pensar, realmente Jeremias tem razão, eu preciso melhorar. Deus merece mais de mim. Mas ao invés de pensar assim, a nação, ao invés de avaliar a sua própria conduta, e ali o texto diz que todos, sacerdotes, líderes, povo, todos eles, ao invés de humildemente refletir e reavaliar suas intenções, suas motivações para estarem ali, aquele povo naquela ocasião faz o quê? Tenta matar Jeremias. Condena Jeremias à morte. A palavra não tem efeito algum no falso adorador. Disseram com palavras claras: por que você está nos acusando, Jeremias? Acusando por quê? Você que merece morrer. Você que merece morrer. Por isso concluímos então na semana passada que a palavra profética, entenda, palavra profética não por assim que diz o Senhor, você ficará rico, não é isso. Assim diz o Senhor, a palavra profética não é isso. A palavra profética da raiz dos profetas do Antigo Testamento é a acusação contra o pecado.
essa palavra profética de acusação contra o pecado, se ela te incomoda, se ela te deixa sem sono, te deixa aflito, se ao ouvir que há algo a ser melhorado na sua vida, na sua relação com Deus, ao ouvir isso, você fica pensativo, reflexivo e age, há um bom indício de que você está no caminho certo da verdadeira adoração. Verdadeira adoração não porque é perfeita, não. Porque minha semana foi impecável, eu adorei a Deus o tempo todo. Não por isso, verdadeira não por perfeição, mas verdadeira adoração porque ela é possível através ou por causa da misericórdia, da graciosa misericórdia de Deus, que permite pecadores imperfeitos, com semanas imperfeitas, com rotinas que assaltam a nossa verdadeira adoração, que nos tiram a função de cinto para a qual fomos criados, pessoas que, ainda falhas, têm a oportunidade de se achegar. É a misericórdia, a graça de Deus que permite que nos aproximemos para adorar, mais uma vez, apesar das nossas imperfeições. Isso lá no capítulo 26 de Jeremias, Deus dá mais uma oportunidade de ajudar, mais uma oportunidade para aquele povo e mais uma oportunidade para nós hoje. Semana passada, sim, hoje de novo, que você está aqui, porque Deus graciosamente te permitiu estar aqui, porque eu tenho certeza que a sua semana não foi de perfeita adoração. Graça, é por graça, por misericórdia de Deus, que podemos mais uma vez nos achegar a Ele. Deus nos chama mais uma vez e mais uma vez. Nós que poderíamos ser considerados como inúteis, como cintos podres, poderíamos, mas Deus graciosamente chama seu povo mais uma vez e mais uma vez para se aproximar dele, adorá-lo verdadeiramente. E se você estava aqui nessas 2 últimas semanas, pode estar pensando que isso tudo é só um recapitular. Para quem não estava, está na mesma página. Não é só isso. Sim, tem essa função para todos estarmos no mesmo ponto, mas para trazer novamente essa reflexão de quão falha a nossa adoração é. Eu estou revisitando tudo isso para que a boa notícia de hoje seja real. Seja real. Para que a boa notícia seja real, você precisa reconhecer verdadeiramente quão deficiente é a sua adoração, quão imperfeito você é diante de Deus e quão gracioso Ele é, misericordioso Ele é, de te permitir estar mais uma vez diante dEle, com mais uma oportunidade de adorar. Essa boa notícia que virá só é possível se reconhecermos quem somos diante desse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão santo. Perceba comigo, primeiro refletimos se a nossa adoração é adequada e chegamos à conclusão que não é. Não é. Isso é fato. Por mais esforçado, por mais empenhada que você seja, sua adoração ainda não é perfeita, sua vida ainda não é de adoração constante e permanente. Em todos os momentos ainda há pecado, ainda há mazelas, ainda há aquilo que desagrada ao Senhor. Esse mundo caído que ainda nos prende. Basta você ser honesto, sincera e verá. Então, assim sendo, se há imperfeição em mim, se estamos aqui mais uma vez é porque Deus graciosamente permitiu. E agora, essa mesma misericórdia, essa mesma graça que nos dá mais uma oportunidade de nos rendermos verdadeiramente, de reconhecermos quão falhos somos, de reconhecermos que somos pecadores, de reconhecermos que dependemos de Jesus para agradar a Deus. Essa mesma graça que me dá certeza de salvação, ela é que nos transporta de uma condição de falsos adoradores para uma posição de templo de adoração. E esse foi o texto que eu lancei no final da semana passada e eu quero retomar a partir de hoje. É a graça, a misericordiosa graça de Deus, que nos transporta de uma condição de falsos adoradores, falhos adoradores, para uma posição de templos de adoração. Eu vou explicar isso um pouco melhor. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios,
Somos templo do Espírito, leremos já já, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Nós somos templo do Espírito. Você, eu, mesmo falho, falha, imperfeito, imperfeita, se cremos verdadeiramente em Jesus Cristo. Não uma fé genérica, que acredito que ele... Não. Se cremos, se nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos arrependemos de quem somos diante de Deus. Não de forma genérica. Deus perdoa por todos os pecados, amém? Não. Eu sei nominar o que fiz, o que desagrada ao meu Deus. Se então eu me rendo diante de Jesus, tenho certeza da minha salvação, sei onde estarei se minha vida acabar hoje, se eu tenho certeza absoluta disso, saiba, você é templo do Espírito Santo. É isso que Paulo diz. No verso 19 de capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele diz: acaso vocês não sabem, como se fosse lógico, bem lógico, vocês não sabem disso? Num contexto ali de imoralidade, de pecado e tudo mais, ele sai com essa tão intensa verdade. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito? Você, opa, não sabia não, peraí. Era pra gente saber com clareza. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O Espírito que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ao lermos isso, olhando para como Paulo fala com tanta simplicidade isso, e olharmos para o contexto de Jeremias, de um povo que falhava, e Deus misericordiosamente dava mais uma oportunidade, deve surgir, ou deveria surgir em nossa mente, uma dúvida sincera. O que mudou? O que é que há de diferente entre o povo de Judá, aqueles que lemos em Jeremias, o que há de diferente deles, povo de Judá, com suas imperfeições, com suas mazelas, dificuldades, pecados, e que foi impedido de adorar, foi retirado da terra em que era deles, foi expulso dali, perdeu o templo. O que há de diferente neles que erraram, falharam nessa adoração? E eu, que sou chamado templo do Espírito, eu que creio, o que há de diferente? O que não havia neles que há em mim? O que não havia neles que há em mim que mesmo sendo cinto podre, em vez de ser descartado, em vez de ser considerado como inútil, sou chamado de templo? O que há de diferente entre nós e o povo de Israel, o povo de Judá? O que há em mim que me permite esse acesso a esse Deus tão santo, mesmo eu sendo quem sou, mesmo eu sabendo aquilo que há em mim que desagrada ao Senhor? Hoje eu quero falar brevemente, e a gente vai concluir isso na semana que vem, que a verdadeira adoração, ela flui, ela começa e flui de um coração transformado. Um coração transformado. E aqui está a diferença. Essa é a terceira mensagem da série. A primeira foi que a verdadeira adoração não se dá somente aqui, nesse templo. Não se dá somente na igreja, não se dava no templo de Israel. A segunda mensagem foi que a verdadeira adoração ela só é possível pela graça, pela misericórdia, graça de Deus, só é possível por isso. E hoje a verdadeira adoração começa em um coração transformado. É isso que há de diferente em nós, que cremos em Jesus Cristo como suficiente Salvador, e aquilo que Judá não tinha. Um coração transformado, circuncidado. Falaremos sobre esse termo na semana que vem, mais teologicamente, mais profundamente. Mas para hoje, abra Jeremias capítulo 31. Abra comigo. Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante. Mas abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura na tela, na Bíblia, no seu celular, com todo esse pano de fundo que nós revisitamos agora. Uma nação rebelde que negligenciou a verdadeira adoração por séculos, que foi considerada como um cinto podre inútil,
não merecia, assim como eu e você também não merecemos favor de Deus. Mas vai receber uma bendita promessa de transformação. Olha comigo, Jeremias, então, capítulo 31, verso 31. Deus está falando a Jeremias para que fale ao povo, e ele diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, estão chegando os dias em que farei uma nova aliança. Uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles. Lembra Jeremias? Cenas vívidas, clareza. Deus está comparando a relação do povo de Deus com ele, marido e mulher, em que há um marido fiel e uma mulher infiel. Eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Verso 33. Essa é a aliança que eu farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, pois todos o conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, ele que estabeleceu as leis fixas para que a lua e as estrelas brilhem de noite. Ele, Deus, que agita o mar para que as ondas rujam, seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas, se o céu se apagar, se o sol não mais brilhar, se o mar não se agitar mais, se as estrelas e a lua não brilharem de noite, somente se essas leis fixas desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que fizeram, declara o Senhor. Que graça! O que esse povo fez para merecer uma promessa de restauração futura? Nada. Eu perguntei o que mudou entre nós e aquele povo de Judá. Que eles, com as mesmas imperfeições, falhas ao adorar que nós temos hoje, foram impedidos e nós não. Jeremias nos explica isso. Ou começa a nos explicar o que mudaria para o povo de Israel, o povo de Judá, futuro, e o que já mudou para nós, passado. Deus decidiu lidar de forma distinta com o seu povo. Essa é a diferença. Ele escolheu mudar a forma de lidar com o povo. Ao longo das eras, ele fez várias alianças, várias alianças, começando lá com Adão, Noé, se intensificando com Abraão. Deus fez tratos, compromissos, alianças com o povo que ele escolheu para si. Ele decidiu lidar com seres humanos assim, através de alianças. Alianças que da parte de Deus são imutáveis, como o texto que a gente leu. Só se o sol apagar, só se a lua deixar de brilhar. Se essas coisas acontecerem, ele vai abandonar sua aliança. Ele fez isso várias vezes. Fez aliança várias vezes com o povo, de várias formas, inclusive. Fez aliança de proteção com Noé, quando, lá em Gênesis 9, né, ele trouxe o arco-íris e disse que faria uma aliança com o povo, que nunca mais destruiria os seres humanos com um dilúvio. Uma aliança de proteção. Fez aliança com Abraão, aliança eletiva, lá em Gênesis capítulo 15, que ele escolhe Abraão como patriarca da nação, sem Abraão sequer conhecer Deus, garantindo a ele uma descendência numerosa, apesar da infertilidade da sua esposa. Deus fez alianças orientativas com o povo no deserto, lá em Deuteronômio, dizendo como eles deveriam obedecer, ou enfim, caminhar ou não. Deus fez aliança real com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, dizendo que o trono de Davi nunca ficaria vazio, sempre teria um descendente perpetuamente, eternamente, um descendente sentado no trono. Ele fez alianças com o povo, várias. E aqui em Jeremias, ele e outros profetas contemporâneos vão falar sobre essa, que a Bíblia chama ser a nova aliança. Não como as antigas, mas algo realmente novo, diferente.
uma nova forma de lidar, uma maneira distinta de lidar entre Deus e o povo. Ele diz, estão chegando os dias em que farei uma nova aliança. O que é de novo? O que é que mudou? O que é que mudou entre o povo de Israel, Judá e esses futuros irmãos? Nós. O que é que mudou? Deus fez essa nova aliança, esse novo trato, esse novo lidar. E o que é que tem de tão nova nessa nova aliança? Perceba naquela época que lemos aqui de Jeremias, povo de Israel, Antigo Testamento, cada um deveria ser na sua individualidade aquilo que ele já era na coletividade. Ele deveria expressar individualmente aquilo que ele já era coletivamente. Naquela época, ser povo de Deus tinha alguns requisitos: genealogia, descendência. Homens deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Se você não era do povo, deveria ser circuncidado. Mulheres deveriam ser descendentes de Abraão e Sara, seja por filiação ou por adoção, mas tinha algo familiar envolvido. Descendência, etnia. Se alguém vivia entre o povo que adorava o Senhor, logo ele adorava o Senhor. Essa era a regra. Se todos que estão nessa comunidade adoram o Senhor, eu também adoro. Tanto que os que não adoravam eram expulsos, né, da presença. Se eu faço parte disso, eu devo então ir ao templo. Percebe? Primeiro era coletivo, para depois ser individual. Eu devo participar das festas. Se a minha família adora o Javé, o Senhor, eu também adoro. No Antigo Testamento, a identidade religiosa do povo de Deus era por nascimento, por filiação, etnia, família, adoção. Cada indivíduo expressava individualmente aquilo que ele já era coletivamente. Várias religiões do mundo ainda são assim. As religiões tribais, alguém que nasce num clã, numa tribo. O hinduísmo é assim, alguém é hindu porque nasceu numa família hindu. Várias religiões são assim. O judaísmo, que é a religião que brotou desse contexto pós-exílico de Jeremias. Não, o judaísmo não é a religião bíblica do povo de Israel, os hebreus, é algo que surge depois do exílio, mas o judaísmo é assim até hoje. Eu sou judeu porque eu nasci num berço judaico. Cada indivíduo expressa então coletivamente, individualmente aquilo que ele já é coletivamente. Mas agora, nessa nova aliança, Deus está dizendo que é diferente. E Deus deixa mais claro que ele se importa não com o coletivo somente, mas ele se importa com cada indivíduo. Deus expressa nessa nova aliança o interesse dele por indivíduos, corações. Embora essa verdade seja expressa ao longo da Bíblia inteira, está no Antigo Testamento inteiro, à medida que vamos nos aproximando do Novo Testamento, da vinda de Jesus, essa verdade vai ficando mais clara e mais clara, que Deus se importa com o indivíduo. E não só a carcaça do indivíduo, como os fariseus faziam, mas algo lá dentro. Essa verdade vai ficando intensa. Deus não se importa com práticas somente com ritos, com trejeitos, com expressões, com linguajar, dialeto, crentez. Não. Deus está preocupado lá dentro. Deus se importa e se alegra com um coração adorador. Essa é a nova aliança. Perceba o que Paulo diz aqui em Coríntios, a gente leu agora há pouco em 1 Coríntios, foi construído ao longo de toda a Bíblia, por isso Paulo pode simplesmente soltar essa bomba assim e sair. Porque ele está com todo esse contexto anterior. Pensa comigo, onde estavam guardadas as tábuas da lei? As tábuas da lei, onde que o povo guardava isso? Se você não lembra da história, o povo está peregrinando no deserto, chega ao Monte Sinai, Moisés sobe e recebe da mão de Deus 2 tábuas, escritas a dedo, tábuas de pedra mesmo, pedra. Escritos 10 mandamentos, o resumo de toda a lei moral de Deus. Ele dá ao povo a expressão da moral dele. Onde que isso foi guardado ao longo do tempo? Dentro da Arca da Aliança. Eu vi alguns falando aí, Arca da Aliança, que por sua vez estava dentro de um lugar específico, chamado Santo dos Santos, que estava dentro do templo, ou do tabernáculo, dependendo da época, que estava no meio do arraial do povo. Não sei se está visualmente claro, mas a lei do Senhor, que foi dada ao povo, foi simbolicamente guardada dentro de um lugar específico, num baú selado, intocável. A arca era assim, quem olhava dentro até era fulminado no Antigo Testamento, morria.
A lei foi guardada num lugar específico, dentro de um baú, dentro de uma sala, num ambiente que ninguém conseguia entrar. Na verdade, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só, e não para abrir a arca, só para entrar no recinto. A lei estava lá, aparentemente longe, simbolicamente longe, lá dentro do templo, lá no lugar santíssimo, lá dentro da arca. E agora, na nova aliança, onde ela está? Onde a lei do Senhor está? Esse é Jeremias 31, verso 33. 31, verso 33. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei Deus deles e eles serão meu povo. Meus irmãos queridos, aquilo que antes apenas a arca da aliança comportava, continha, está escrito no coração daqueles que creem. Simbolicamente, Deus fez do coração dos seus filhos, daqueles que creem, fez a arca da aliança. Seu coração comporta a lei. É por isso que é de um coração transformado que flui. Falaremos sobre esse fluir. Nós podemos agora agradar a Deus. Podemos adorar verdadeiramente. Podemos não pecar. Agostinho dizia isso. O ser humano sem Deus não pode não pecar. Mas com Deus ele pode não pecar. Pode parecer só uma construção no português, mas muda completamente. Deus fez de corações a arca. Um lugar, um recipiente que guarda, que contém a própria expressão da moral de Deus. Não é isso? A lei é a expressão da moral de Deus. Os 10 mandamentos é o resumo de quem Deus é, expresso na realidade. Diferente de todas as outras religiões, todas. Diferente inclusive do próprio judaísmo, no cristianismo. Deus fez dos seus discípulos, dos seus filhos, templos, dos seus corações, arca, que guarda a lei. O que mudou entre Judá, que incansavelmente falhava e foi considerado como inútil, de mim, de você, que constantemente falha e mesmo assim é chamado templo? O que mudou nessa nova aliança? Lá cada um deveria expressar individualmente o que era coletivamente. Agora, nessa nova aliança, cada um deve expressar coletivamente aquilo que já é individualmente. Mudou tudo. A forma de tratar de Deus com o povo mudou completamente. Lá no Antigo Testamento, o lugar mais sagrado, que era intocável, agora está aqui dentro. Tem noção disso? Da mesma forma que a santidade então fluía do templo, que o templo ninguém conseguia chegar perto se tivesse impuro, emanava santidade, fluía justiça, bondade. Da mesma forma que aquilo fluía do templo do Antigo Testamento, deveria fluir dos nossos corações, aqui, agora. A verdadeira adoração deveria fluir desse coração transformado por Deus, coração que transborda a lei de Deus. Mas para que isso fosse possível, foi pago um alto preço, altíssimo preço, incalculável preço. Um sacrifício definitivo foi feito. Lembram que Paulo escreveu em Coríntios, capítulo 6, vocês não sabem que são templo do Espírito? Aí no verso 20 ele diz, foram comprados por preço. Não foi Satanás que precificou a morte de Jesus, não. Foi o próprio Deus que deu preço. Ele mesmo disse que deveria derramar seu próprio sangue para permitir que o meu e o seu coração fosse transformado. O preço dessa nova aliança, o preço desse coração transformado que agora pode não pecar, o preço dessa ação divina aqui dentro foi sangue de Jesus. Nada menos, nada mais do que o sangue do próprio Deus. Ele transformou adoradores incapazes. Ele transformou cintos podres, inúteis, em verdadeiros adoradores. Ele transformou em templos de adoração. Que são templo o tempo todo. O tempo todo. Por isso que o cristianismo não é templocêntrico. Não tem como ser. É impossível que
que a adoração seja voltada para um lugar. Não tem como. Com um rito específico, uma regra específica, cerimonial. Não. Quando nos reunimos aqui, fazemos um ajuntamento de templos. Isso não é o templo. Um ajuntamento de muitos templos que carregam em si a lei de Deus, o próprio Espírito. Se todos nós estamos reunidos, somos um ajuntamento amontoado de templos de Deus, coisa que só tinha um no Antigo Testamento. Somos todos nós portadores da lei de Deus em nossos corações. Isso deveria mudar tanta coisa em nós. Não nos ajuntamos para oferecer sacrifícios. Não nos ajuntamos para derramar ofertas no altar. Não nos juntamos para entregarmos nossas ofertas e não é isso. Isso tudo já foi feito por Jesus. Já foi feito e é suficiente. É sangue derramado. Foi o precioso sangue dele que nos permitiu ser templo, que nos faz ser templo. Ele agiu em nossos corações de pedra bruta, corações duros, e transformou em recipientes belos, que agora podem conter o Espírito Santo de Deus. E é por isso que dizemos tão claramente que a adoração não se resume a um lugar. É por isso que dizemos tão claramente que a adoração só é possível pela graça de Deus, porque nós não conseguimos mudar isso aqui, não tem como. Não tem como, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiríamos transformar o nosso coração. Só Deus pode fazer e fez isso através do sacrifício do seu próprio Filho em nosso favor. E é por isso que nos aprofundaremos na semana que vem, que essa adoração que começa no coração transformado deve fluir dali. Porque se ele foi verdadeiramente transformado, ele já tem tudo em si para ser um verdadeiro adorador. Para no próximo domingo refletimos desse fluir, desse glorificar com os nossos corpos que Paulo nos ordena fazer. Hoje, reflita se você realmente sabe que é templo do Senhor. Nesse entendimento, não superficialmente. Você realmente sabe que você é templo do Espírito Santo? Você tem essa clareza que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, habita em você? Você tem essa plena convicção de que Deus te transformou seu coração, escreveu ali a sua lei? Você tem essa clareza da salvação? Você sabe quão imperfeita você é. Sabe disso e sabe que a graça de Deus um dia te alcançou e te fez algo que você não poderia fazer sozinho? Se sim, se você tem essa certeza, amém. Glória a Deus por isso. Glórias ao nosso Senhor, porque jamais poderíamos percorrer esse caminho sozinho. Louve ao Senhor. Louve, mas louve intensamente. Nesse final, nessa oração, nessa música que cantaremos nessa semana, louve a Deus, porque você tem em você o Deus Altíssimo, que ao invés de te descartar como merecíamos, sinta os podres, não perderam sua função, não conseguiram me adorar. Ao invés de nos descartar, desconsiderar, ao invés de colocar em pauta a nossa inutilidade, ele graciosamente agiu em nossos corações e considerou habitar ali. Habitar ali. O Deus Altíssimo decidiu transformar aquele lugar em morada. Por isso que não faz sentido quando cantamos, vou varrer a casa, vou preparar a mesa, vamos deixar tudo prontinho para o Senhor chegar. Eu não consigo fazer isso, não tem como. Não tem como. É Ele que prepara, é Ele que habita, é Ele que capacita para que flua de nós. É graça. Se Ele te resgatou, agradeça, louve, agradeça intensamente, porque essa obra é muito graciosa, nós não merecíamos ser considerados templos, mas talvez você não tenha essa certeza, não tem? Ao refletir sobre isso, não tem essa convicção tão forte. Ao olhar para dentro, ao ver que meu coração não é arca, não é um lugar onde Deus habita, há tanta mazela aqui, você não se vê como morada, como lugar do Altíssimo Deus estar? Se você ainda não se entregou e rendeu-se para que Ele então transforme seu coração em um lugar para habitação,
Não perca essa oportunidade, porque Ele é o único capaz de te resgatar, de te dar sentido, de te fazer cinto novo, de te direcionar para uma vida com Ele. Se você não sabe se sua adoração é verdadeira ou não, é um bom momento para parar e refletir. Não deixe para depois. A paciência de Deus com Israel foi longa. 800, 900 anos, gerações e mais gerações. Mas não sabemos quando ela finda. Aquela geração não sabia que era o último dia. Tanto que outros profetas vinham falando coisas contrárias. Lemos esse texto na abertura. Não sabemos se teremos o amanhã, mais uma oportunidade, como Ele tem nos dado. Aproveite esse momento, não deixe para depois. Se não é claro para você, não é claro, eu preciso deixar claro, Deus não aceita qualquer oferta. Não aceita qualquer oferta. Só uma única oferta, um único sacrifício aceitável a Ele. E é o Filho dele morto, pregado numa cruz, vertendo sangue por você. Se renda e deixe que esse sangue te lave. Que Ele faça morada num lugar imperfeito como você. Torne-se templo do Senhor, morada do Altíssimo, e viva então intensamente. Flua a partir daí a verdadeira adoração. Que flui intensamente através de um coração que foi transformado por Ele. Se você quiser curvar sua cabeça, orar, clamar pela graça de Deus, agradecer pela graça de Deus, faça isso nesse momento. Bendito Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Porque incansavelmente o Senhor persiste em nos dar oportunidades acima de oportunidades de nos rendermos e sermos transformados em templo do Senhor. Obrigado, Jesus, por aquele sangue precioso derramado naquela cruz, que nos lava, nos direciona, nos dá sentido, nos faz cinto novo, apesar da nossa inutilidade, apesar de tentarmos fazer com o nosso braço, de acharmos que apenas sendo bom, não roubar, não matar, está tudo certo. Esses sacrifícios, essas coisas que fazemos, essas obras sequer arranham quem o Senhor é. Te louvamos porque o Senhor abriu esse caminho através de Cristo Jesus. Um caminho de transformação interna, de mudança de coração. Te louvamos, Deus, porque não conseguiríamos agir tão profundamente em quem somos. Mas o Senhor faz. O Senhor escreve sua lei em nossos corações, lá no nosso íntimo. O Senhor nos faz templo, morada do Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por todos aqueles que têm essa certeza, essa convicção. E assim triunfantemente caminham para uma eternidade ao seu lado. Um lugar onde haverá gozo eterno, felicidade eterna ao seu lado, onde não haverá mais pranto, dor, sofrimento. Obrigado por aqueles que têm essa certeza de que não foram criados para essa realidade finita, que é algo muito maior. Muito obrigado por todos esses que são filhos seus, que são templo. Obrigado por esse ajuntamento de templos que o Senhor fez nessa noite. Permitiu que acontecesse essa noite. Deus, obrigado por aqueles ainda que não têm essa certeza. Porque hoje eles têm mais uma oportunidade de se tornarem morada do Senhor, de terem suas vidas ressignificadas, transformadas, redirecionadas a uma eternidade ao seu lado. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer, nunca fazer. Obrigado porque o Senhor viveu uma vida de dores, sofrimento, perseguição, fome muitas vezes, tentação, e tudo isso venceu por amor a um mundo caído, de cintos podres, inúteis, que foram criados para se agarrar ao Senhor, mas preferem estar afundados no escuro, uma fenda fria que nos apodrece constantemente. Obrigado porque o Senhor veio dar sua vida por nós,
não merecíamos. Obrigado por, através dessa história de Israel, povo de Judá, das suas imperfeições e falhas, aprendemos da sua fidelidade, da sua misericórdia, da sua graça e da sua nova forma de lidar com o seu povo, através dessa nova aliança, cujo sangue de Jesus sela. Sangue da nova aliança derramado por nós. Te louvamos, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Santo Espírito. Te louvamos. Amém. Amém.